Graças e paz da parte de Deus. Estou aqui muito feliz de estar aqui nessa noite, nessa madrugada já, né? Estamos aqui na Vigília Maranata, agradecendo a Deus pelo carinho que tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. E quero agradecer também o carinho imenso, né, do nosso diretor André de Carvalho, toda a sua família, seu pai, Salatiel de Carvalho, esse homem que tem nos ajudado bastante aqui, né, e pela sua confiança e seu carinho. Quero agradecer a todo o povo de Deus que tem orado por nós, para nós estar fazendo esse ministério, levando a palavra de Deus. E não é fácil pregar a palavra de Deus, tomar conta de ovelha. Se Deus não estiver conosco, a coisa fica séria mesmo. Mas eu quero, junto com todos vocês, ler a palavra de Deus aqui. Vou abrir a Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 8 até o versículo de número 37, que fala sobre a Sunamita e o seu filho. Versículo 8 do capítulo 4. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Ou alguma coisa de que se fale por ti ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta. E ela disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu dissera, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e o esteve sobre os seus joelhos, até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais? E ele: hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo.
E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu cajado na tua mão e vai-se a encontrares alguém. Não saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondes. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, viva o Senhor, e viva a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe aviso dizendo, o menino despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. E subiu a cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos fixados sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou aquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita, e a chamou. E veio a ele, e disse-lhe, toma o teu filho. Entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor possa nos dar graça nessa madrugada para nos falar essa mensagem de Deus. Pois aqui a gente vemos vários personagens. E um personagem muito importante dessa história linda é o profeta Eliseu. Mas também nós não deixaríamos de falar sobre a sunamita, sobre o seu esposo, sobre o seu filho e sobre também o auxiliar de Eliseu chamado Geazi. E eu quero simplesmente com 30 segundos, bem rapidinho, dizer assim. É uma pequenininha oração e dizer assim, fechando meus olhos. Deus, tem misericórdia de mim. Eu que nada sou, e sempre tenho o costume de dizer que sou germe, cinza e pó da terra. Senhor, me inspira, me dá graça. Me usa nessa palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim. E ajuda todos os ouvintes da Rádio Maranata e do programa Líder de Audiência Madrugada Maranata. Que o Senhor possa, nessa madrugada, não através de mim, nem só da pregação, mas de todos que estão aqui, o evangelista Robson, o presbítero Emanuel e todos que estão aqui, Pai, que são homens de Deus. Pai, nessa madrugada tu pode, Senhor, salvar, pode curar, pode fazer milagres, milagres e maravilhas. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero trazer um tema que é muito importante para os dias atuais. E o tema dessa mensagem é um tema muito feliz. Haverá milagres em sua vida. E eu podia trazer até assim, haverá milagres em sua vida, haverá milagres em sua casa, haverá milagres em seu emprego e haverá milagre em todos os seus caminhos. Então você pode notar aí, haverá milagres em sua vida. Vamos falar um pouco desse profeta, desse homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu, profeta de Deus. Eliseu era aquele homem que era auxiliar do profeta Elias. Elias, quando estava perto de terminar seu ministério, Eliseu acompanhando
E Elias falou para Eliseu, disse, olha, pede-me o que queres, que te será feito. Eles estavam ali próximo ao rio Jordão, e Eliseu olhou para Elias, fixando os olhos em Elias, e pediu uma coisa que até hoje na Bíblia eu não vi ninguém pedir, nem no Antigo Testamento, depois de Eliseu, nem no Novo Testamento. Eliseu fixou os olhos ali em Elias e disse, rapaz, vou pedir aqui agora. Ele mandou, eu vou pedir mesmo. E Eliseu pediu, eu quero porção dobrada do teu espírito. Rapaz, que responsabilidade. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu olhou para ele e disse, duas coisas me pedisse. E naquele momento que os dois estavam conversando, o rio Jordão, ele dá um saculejo muito grande, uma onda muito forte, e de repente aparece ali um redemoinho, e Elias é tomado, levado aos céus. E Eliseu grita, meu pai, carro, carruagem e cavaleiros de fogo saíam levando Elias assunto ao céu. Nós temos uma linguagem popular na teologia que é arrebatado. Elias foi levado assunto ao céu. E quando Elias está naquele meio daquele redemoinho, cai a capa de Elias. Veja que responsabilidade. Eliseu, que não é bobo, já tinha pedido a porção dobrada do Espírito Santo de Elias e disse assim, vou segurar essa capa agora, eu vou colocar ela, eu vou vestir ela, porque eu sei que daqui por diante essa capa me pertence e eu não vou soltar ela mais. Eu queria só dar um parênteses aqui nessa mensagem, é o seguinte, que quando a gente muitas vezes está ansioso, novato em um ministério que começa ali, né? Como todos têm um degrau de vida, começa como auxiliar, outros depois é diácono, depois presbítero, evangelista, pastores e etc. A gente está tão empolgado, que a primeira capa que a gente pega, falando assim, em simbologia da capa, uma metáfora de unção, que a gente fica empolgado, a gente quer pregar, a gente quer louvar, a gente não sabe o que fazer assim, agradecimento a Deus por aquilo. Eu percebo que Eliseu, novato no ministério, quando pegou aquela capa ali, ele disse, não, agora eu tenho que segurar isso aqui, é uma coisa que Deus me deu, vou zelar por isso aqui, e vou fazer a vontade de Deus. Aonde eu chegar, eu não vou decepcionar. Eu achei lindo, assim, a pedida do profeta Eliseu. Ele soube pedir, ele não pediu riqueza, ele não disse, olha, eu quero um carro importado do ano, eu não quero uma moto, eu não quero uma casa bonita, uma mansão, não, eu quero porção dobrada do teu espírito. É como se você estivesse pedindo para Deus agora, olha, Senhor, nós estamos convivendo aí desde maio do ano passado com a Covid-19, que é esse vírus que assusta a humanidade, o coronavírus. E eu não quero, Senhor, nada demais. Eu só quero que tu me dê porção dobrada do teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Quando se pede a Deus porção dobrada do Espírito Santo, Deus dá. E dá com fartura. Aleluia. Eu poderia até dizer assim, amém, amém. Deus dá com fartura. Mas vamos falar um pouquinho aqui do profeta Eliseu. O que é profeta? Profeta, ele é um arauto, um porta-voz. É aquele que fala em nome de Deus. Veja que responsabilidade. Falar em nome de Deus não é brincadeira, principalmente no Antigo Testamento. Para você falar em nome de Deus, os profetas falavam para os reis, os profetas falavam para os príncipes, os profetas falavam para os homens daquela época, para as pessoas daquela época, com autoridade tão grande, porque quando se olhava para e fixava nos olhos do profeta, percebia que não era ele que estava falando, mas Deus, através do seu Espírito Santo, falando por ele. Veja a responsabilidade de um profeta, né? Um arauto. E o que significa esse profeta Eliseu? Esse profeta, ele significa um dos homens chamados de Deus depois de Elias para mudar aquele evento profético daquela época. O significado do nome Eliseu, em hebraico, eu até escrevi aqui, em hebraico o nome Eliseu quer dizer, meu Deus é salvação. Glória a Deus. Coisa boa, né? Até o nome de Eliseu é bonito. Meu Deus é salvação. E o profeta Eliseu, ainda recém-chamado ao seu ministério de profeta, com muita sede para pregar a palavra de Deus, e novato no ministério, escolheu também um novato chamado Geazi.
Claro, Eliseu já era novato e disse, não vou pegar também um auxiliar aqui para levar comigo, né? Porque o cordão de 2 é mais forte, né? Fica difícil de quebrar. Chamou Geazi e foi-se embora empolgado fazer a obra de Deus. E Eliseu está por ali, acabaram de ouvir Deus chamar Elias no Rio Jordão, com os cavaleiros e carros de fogo, né? O nome Elias, seu significado quer dizer o Senhor é Deus. Olha que nome bonito o nome de Elias. O Senhor é Deus. E com sede, com muita sede de pregar a palavra de Deus, Eliseu passava pelos lugares e quando ele falava, Deus era com ele. E de repente Eliseu se depara e chega numa cidade chamada Sunem. Aleluia, aleluia. Sunem era a cidade em que nós lemos aqui a Bíblia e que Eliseu chegou lá para ministrar tudo aquilo profético que Deus queria. Só que Deus tem planos. Às vezes a gente quer entrar por um caminho nosso, mas Deus nos leva para outro caminho. E Eliseu, toda de manhã, parava nesse mesmo local para comer pão. Mas ele não sabia que ali morava uma mulher muito rica ali e que Deus ia fazer uma coisa tremenda na vida daquela mulher. A mulher é muito rica, mas tem pessoas que dizem assim, olha, rico não passa a prova não. Mas rico também passa a prova e rico também tem problema de crise. E essa mulher achou bonito vendo aquele homem de Deus, as mensagens, as palavras que ele pregava, aquilo que ele se referia, aquilo que ele dizia, que era um homem cheio da unção do Espírito Santo. Eliseu falava poderosamente, tudo que ele falava se acontecia, tudo que ele pregava acontecia e Deus era na vida de Eliseu. E Eliseu era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem humilde, um homem simples, um homem de fé. Eliseu não tinha soberba, porque profeta não pode ser soberbo, porque quando o profeta é soberbo, Deus abate a soberba e faz com que ele passe pelo momento de um processo de uma prova para ele se tornar um homem humilde, porque aleluia, homem de Deus, independente do estado dele, tem que ser humilde. Aleluia. E o que acontece? Eliseu começa ali em Sunem, fazer um dos seus primeiros ministérios. Aprovado por Deus, aquela mulher passava, a sunamita, via Eliseu, fixava os olhos nele e dizia, esse é homem de Deus. E ela também ia próximo ao profeta e comia pão também. Levava pão para sua casa e comia pão também junto ao profeta. E um dia ela chamou seu marido e disse, meu senhor, olha, eu tenho visto um homem de Deus. O nome dele é profeta Eliseu. Rapaz, a gente é rico, a gente tem uma mansão aqui. Esse homem é tão simples, ele não faz questão de dormir na rua, ele não faz questão de dormir no puxado, ele não faz questão, ele só quer fazer a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Com esse homem não tem importância, não tem ganância, não tem ambição, esse homem não tem escolha para os olhos carnais, os olhos deles são espirituais. Não dava, meu marido, para a gente fazer aqui uma casa de alvenaria, um barracozinho para ele aqui, cobrir aqui e deixar ele morando aqui por uns dias, para não ver ele ali dormindo, os mosquitos picando ele, a chuva vindo, molhando ele naquele frio. Mas mulher, por que você quer fazer isso? Olha, ele é um homem de Deus, fala em nome de Deus. A gente tem dinheiro, tem tanta coisa, mas a gente nunca vi a gente com tanta mordomia falar com autoridade com aquele homem fala. Tudo bem, vá, a gente vai fazer. Fizeram a casa de alvenaria, o quartinho de Eliseu, o puxado de Eliseu, e Eliseu ficou ali morando por muito tempo. A Bíblia não diz o tempo que ele ficou morando, mas ele fazia o ministério dele, voltava para ali para dormir, né? Já tinha um lugar para colocar a sua cabecinha, o colchão para dormir, a coisa já melhorou, já não ficou ali na rua, né? E certo dia ele chamou Geazi, o seu auxiliar, e disse, ô Geazi, o que é que a gente faz para uma mulher que ela fez tanta coisa boa pela gente? Ela deu uma casa para a gente morar, deu cômodo, cama para dormir, uma mesinha aqui para a gente tomar café, para a gente fazer aqui as nossas refeições, a gente tomar o café da manhã, a gente jantar, tomar o café da noite. Rapaz, o que é que a gente faz para uma mulher dessa? E Geazi disse, olha, Geazi sabia de tudo, né, rapaz? Geazi disse, olha, essa mulher, ela não tem filho, ela é estéril. Ela não tem filho. E para a sociedade da época, uma pessoa ser estéril era uma decepção, uma vergonha. Tinha alguns lugares naquela época que
uma pessoa estéril era como se fosse maldição. Dizia, olha, Deus marcou aquela mulher, ela não tem filho, Deus marcou ela. E as pessoas zombavam. Se você lê a Bíblia e lê sobre Ana, Penina tinha filho, zombava sobre Ana porque Ana, ela não tinha filho. Então as pessoas zombavam porque uma mulher estéril não tinha filho. E quem sabe aquela mulher passava decepção, dizia, mas tem dinheiro, tem posição, status, mas não tem filho. Eu sou pobre e tenho um filho. E os filhos passavam zombando também daquela mulher, por ela não ter filho. E Eliseu disse, rapaz, chama ela. E Geazi chamou a mulher. E disse, olha, nós queremos agradecer tudo que você fez por nós. A gente chegou aqui com um trabalho missionário. A gente não tinha casa para morar, não tinha lugar para colocar nossa cabeça, nosso corpo, para dormir, para fazer nada. Mas você nos deu aqui abrigo, você nos tratou bem. Você fez coisa por nós que como se fosse um parente, uma mãe, um irmão. Você é uma das melhores amigas da gente aqui. Eu nunca te vi, você nunca me viu, de repente você confia em mim e me dá um abrigo desse. E ela disse, olha, eu fiz isso aqui como fazia por qualquer um, mas fiz em você porque vi que você é homem de Deus. E eu não quero nada de troca. Eu disse, não, nesses dias, perceba bem aí, o tema da mensagem é, haverá um milagre em sua vida. Disse, nesses dias, Eliseu falou para a mulher, nesses dias, tu darás à luz um filho. Aleluia. Rapaz, que coisa linda. A mulher disse, olha, não faça isso comigo não, porque eu não tenho condição de ter filho. Eliseu disse, nesse dia, você dará à luz um filho. A mulher foi embora, recebeu aquela palavra profética, guardou aquilo ali, com fé e convicção, foi embora. E de repente aquela mulher ficou grávida, e ela já ficou feliz, porque toda mulher, ela quer um dia ser mãe. Por mais que ela diga, não, eu não quero ser mãe agora, mas ela um dia vai querer ser mãe. E quando ela é mãe, ela tem toda a maturidade, todo o conhecimento com o seu filho. E ela fala, eu já vi muitas mulheres dizer assim, rapaz, é muita diferença hoje que eu tenho daquela vida que eu era solteira, que eu não tinha responsabilidade, que não tinha filho, para a vida de hoje que eu sou mãe. Toda mãe dá vida pelo seu filho. Quando se é mãe de verdade, faz isso. E ela ficou grávida. E como toda mãe tem que passar 9 meses para gerar um filho, ela ficou os 9 meses ali, com aquele busto muito lindo, aquela barriga muito linda. E onde ela passava com orgulho, com um sorriso, né? Escancarado no rosto. E aquela vontade tremenda ali, daquela alegria de ter aquela criança, aquele bebê. Hoje em dia, né, tem um ultrassom, a mãe já sabe o sexo do menino. Eu acredito que ela não sabia o sexo do menino, mas estava ansiosa para ter seu filho. E chegou o dia dela ter a criança, né? Foi feito o parto, a criança nasceu saudável. E aquela criança cresceu, né? A Bíblia não diz a idade da criança, mas ficou um adolescente. E todos os adolescentes com curiosidade, né, com suas mães, com seus pais, eles querem curiosidade, quer saber o que é que o pai faz, qual é a profissão, do que o pai vive e tal. Ele vai crescendo com aquilo na cabeça, porque um pai é um espelho para um filho. E é o espelho para o futuro do filho. Então ele olhou para aquele pai e disse, pai, deixa eu ir com o senhor para o seu trabalho. E o pai não queria levar, mas aquela coisa toda, e levou o filho para o trabalho. E chegando lá no trabalho, né, do pai, ele ficou ali olhando, abismado, sentado, tudinho, todo mundo trabalhando, e aquela coisa, né, agricultura, o pai coloca ali os gados, boi, plantação, de um lado para o outro, manda tirar, ceifando ali a sua agricultura, né, e fazendo todo o seu trabalho ali com os seus empregados, e de repente essa criança tem uma dor de cabeça. Talvez as pessoas daquela época, ou até mesmo de hoje, né, qualquer pessoa que tem uma dor, Dorflex, qualquer, né, tem comprimidos, alguma coisa, não. Mas naquela época ele pensava que era uma dor simples. E a criança, minha cabeça dói, papai. E na Palestina o sol não é brincadeira não. Tem sol na Palestina que vai até 45 graus. Eu acredito que aquela criança na agricultura, o sol forte na cabeça dele, um adolescente, começou a ter dor de cabeça forte mesmo. E o pai chamou alguns empregados ali e disse, olha, leva essa criança aí para a mãe dele, porque a gente está trabalhando e a criança está aqui atrapalhando. O pai nem sabia que aquela dor de cabeça era uma coisa tão forte,
e que daquela dor de cabeça veria um dos grandes milagres de Deus no Antigo Testamento. Tudo bem, levou para a mãe, e quando chegou lá, conversou com a mãe e disse: olha, essa criança aqui, ela está com dor de cabeça, está doente. A mãe pega a criança, bota no seu colo, coloca-o entre os joelhos e começa ali a dar carinho ao filho. Acredito que pegou algum remédio, alguma coisa para passar aquela dor de cabeça. E ela está ali aninando a criança, dando carinho à criança, fazendo o que pode. O que uma mãe pode fazer por um filho, ela fez por aquele filho. Mas a criança morreu no seu colo. E ela pega a criança, leva para o quarto do profeta Eliseu, que já não estaria mais morando ali na casa dela, porque teria agradecido e dado essa palavra profética para ela ter um filho de gratidão por aquilo que ela tinha feito por o profeta Eliseu. Coloca a criança na cama lá, deitada de bruços. Chega para o marido e diz: olha, manda algum dos nossos funcionários preparar um jumento aí, né, aguardar um jumento, colocar alguma coisa, que eu vou ter que ir de encontro ao profeta Eliseu. E ele disse, o marido: está acontecendo alguma coisa? Ela disse: não, vai tudo bem. Que mãe de fé, né, rapaz? Filho morto, acabaram de morrer. E ela disse: não, vai tudo bem. Aleluias. Vai tudo bem. E eu queria dar um parêntese aqui nessa mensagem. E aí você? A prova que você está passando aí nessa madrugada. Vai tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com o seu esposo? Tudo bem com a sua casa? Mesmo no momento de provações, não é fácil. Você está passando uma prova tremenda e dizer: não, vai tudo bem. Porque murmurador não ganha a bênção de Deus, não. Aquela mulher estava ali, passando esse momento difícil. O filho acabara de morrer, ela disse: vai tudo bem para o marido. O marido mandou o funcionário, albardou o jumento, foram embora, ela foi embora até o profeta Eliseu. Eliseu estava no monte chamado Monte Carmelo. Era ali que moravam todos os profetas, né? Todos os profetas que recebiam desde Elias iam para o Monte Carmelo, porque o profeta gosta de monte, gosta de orar, de buscar Deus, de pagar preço ali no monte. E ela vai em direção. De longe, Geazi vê ela chegando e disse: olha, quem é que vem aí? Eliseu pergunta: é o sunamita. Aí ela chega, conversa com Eliseu e de novo ele pergunta: vai tudo bem com a tua casa? Ela: tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem. Aleluia, aleluia. Que mulher de fé, rapaz. Tem gente que qualquer provação, faltou água, né? Aí já está murmurando: vai faltar água. Tem gente que diz assim: olha, hoje acabou o gás, mas pode cozinhar com carvão ou até com outros tipos de essência, álcool, qualquer coisa para pegar fogo para cozinhar. Tem gente que faltou gás, já está murmurando. Qualquer coisa já está murmurando. Aquela mulher não, perdeu o filho, acabaram de perder o filho, ela disse: vai tudo bem. Você pode dizer isso nessa madrugada: vai tudo bem. Você acaba de perder o emprego essa semana e você falar para algumas pessoas: não, vai tudo bem. Tudo bem. Sabe por quê? Tudo bem porque você tem o Deus que é dono do ouro e da prata. Você tem o Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia. Você tem o Jeová Nissi, o Deus que é a sua bandeira. Você tem o Jeová Elamalefa Ramim, o Deus cheio de misericórdia. Então vai tudo bem. Vai tudo bem. Deixa eu zombar de você, sorrir, mas vai tudo bem. E o que acontece? Aleluia. Ela, tranquila, fala com o profeta e diz: olha, por que trouxesse em mim essa amargura? Eu não te pedi nada para tu me dar um filho. Ele: o que houve? A criança está morta. E Eliseu olhou para ela e disse: olha, vai lá, Geazi, leva o meu bordão, vai lá, coloca na criança e vai com ela. Ela disse: não. Outra vez eu pego essa mulher de fé novamente. Ela disse: não, eu não vou sair com o seu auxiliar, não. Eu vou sair daqui com você. Se você não sair daqui comigo também, eu não irei, não. Ela queria o homem de Deus, o profeta. Ela queria negócio era com Deus, não com auxiliar. Ela queria negócio era com Deus.
Ela disse, não, eu fiz negócio com Deus, ele me deu um filho, agora eu não vou me embora sem Deus. Depois que a criança está morta. Ela queria negócio com o homem de Deus. E ele foi com ela, Geazi vai na frente, e quando chega lá, Geazi pega a criança, mexe para lá, chacoalha para lá, passa o bordão, não acontece nada. Eliseu vai, entra no quarto, olha para a criança está lá pálida, o corpo já está frio, né? Não estava mais quentinha na hora que morreu. Olha a criança, pega a criança, abraça a criança, pega ela no corpo, anda para lá, anda para cá, vai para o canto da parede, e eu creio que ele está ali intercedendo a Deus, e se deita com a criança no colo, e está só ali pedindo a Deus, para aquela criança ali, para Deus fazer algo. E Deus está trabalhando ali em silêncio. Porque às vezes Deus trabalha em silêncio. Percebe? Aleluia. Percebe quando Elias estava no monte? Elias estava correndo com medo de Jezabel. E via umas tempestades muito grandes. E saía Elias para fora e vinha a voz dizendo, não é Deus. Esse não é Deus. Depois vinha um trovão, aquele negócio forte, olhava para fora, não é Deus. Depois veio no silêncio e disse, não, esse aí é Deus, eu conheço meu Deus. Ele estava com aquela criança no quarto ali, mas eu creio que ele estava orando como profeta, intercedendo por aquela criança, para Deus fazer algo tremendo. E daqui a pouco, quando ele está com aquela criança, segundo a Bíblia, Eliseu era calvo. E a criança espirra 7 vezes. Agora, por que 7 vezes? Porque o número 7 na Bíblia é um número engraçado. O número 7 na Bíblia é um número de perfeição. Para o mundo não é que o número 7 tem aquele susto, não. É o número de perfeição, ele espirra 7 vezes. A primeira espirro, eu creio que melou a roupa de Eliseu todinha, mas Eliseu não estava nem aí. Os braços de Eliseu não estavam nem aí. Espirrou a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, 7 vezes. Espirra, depois dá aquele grito. Eu acredito, eu como pregador, fazendo aqui uma metáfora, que aquela criança, a primeira coisa que ele faz depois que espirra, ele, cadê minha mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe, chama a mãe estava ali por perto, vai lá Geazi, chama a mãe dele, a mãe abraça, começa ali um dos maiores choros de família ali, e a mãe agradecendo a Deus por aquele grande milagre. E milagre é uma coisa tremenda. Eu nunca vi na Bíblia uma coisa igual a milagre. As pessoas têm uma definição de milagre, né, que muita gente diz, não, os crentes é bobo, ou os crentes é muito alegre, ou os crentes é aquele pessoal que tudo acredita. Não. Milagre, não tem como explicar milagre. A única coisa que o crente tem é fé. E a fé, ela remove montanhas e acontece milagre. A definição de milagre. Milagre é um fato extraordinário, inesperado, inexplicável pelas leis naturais. Fenômeno excepcional que ocorre por força da ação direta de Deus. Aleluia. E por esse motivo possui um significado religioso especial. As coisas feitas por Deus fora das causas por nós conhecidas são chamadas de milagres. Sabe o que é milagre? Milagre é fato inexplicável. Não tem até hoje nenhuma ciência que explique o que é milagre. Nenhuma. Se você pegar a medicina, ela não vai explicar o que é milagre. Você chegar para o médico tem alguns pacientes que você que está me ouvindo nessa madrugada, chega para a pessoa e diz assim, olha, seu filho vai morrer, está aqui no hospital, e não vai mais ter como ele sobreviver mais de 15 dias, não. Eu quero dizer, com parênteses aqui na mensagem, que eu sou um milagre de Deus. Eu tenho 1,90 m de altura. Estou pesando no momento agora 95 quilos, mas já cheguei a pesar 105 quilos. Mas eu sou um milagre de Deus. Eu nasci de 7 meses, eu pesava 1,3 kg. Fiquei 15 dias numa incubadora, entubado,
E o médico falou para minha mãe, disse, olha, seu filho pode até sobreviver, mas pessoas como eles, que tem esse problema aqui no hospital, eu nasci na maternidade do Encruzilhado, eu quero mandar até um abraço forte aí para todo o pessoal de Campo Grande e de Encruzilhado aí que está ouvindo a Rádio Maranata. E o que acontece? Seu filho vai morrer, porque a maioria dos partos prematuros que tem aqui, como ele aqui, morre. Não passa de 15 dias não. Minha mãe chorava, ela católica, ela chorava, ela apelou para todos os deuses, até promessa fez. Veja só, eu não ia sobreviver 15 dias. Eu já estou com mais de 50 anos sobrevivendo. Então eu sou um milagre de Deus. Vai explicar isso a ciência? Não, porque o próprio médico estudou a ciência, ele disse que não passava de 15 dias. Então, a medicina muitas vezes ela não tem explicação. Ela diz que a pessoa muitas vezes está num hospital, internado, com câncer, que não tem mais cura para a medicina, que não tem mais cura de jeito nenhum. E que diz assim, olha, vai morrer, não tem mais jeito, está em estado terminal. Aí toma mais exames, tem jeito mais não. Se quiser levar para casa, passar um dia lá, vai morrer em casa. Se quiser deixar no hospital aqui, vai morrer aqui mesmo. Aí a pessoa diz assim, olha irmão, independente a igreja, né? Porque a Rádio Maranata ela é interdenominacional. Você pode pedir oração em qualquer igreja, Assembleia de Deus Batista, qualquer igreja, aos irmãos, dizer assim, olha, ore para uma pessoa que está internada em X hospital. Aí a pessoa ora, entrega a vida daquela pessoa para Jesus, com muita fé. Aí daqui a pouco chega a notícia, olha, fulano está se recuperando. Oi, não morreu não? Morreu não, está se recuperando. Daqui a pouco faz mais exame. Aí o médico diz assim, olha, o que é que está acontecendo? A gente já fez várias ultrassonografias e essa pessoa não tem mais o câncer que tinha. Essa pessoa não está mais com esse problema que tinha. Pode dar alta, essa pessoa está curado, está curado. O que aconteceu? Vocês são bruxos, são catimbozeiros? Não. A gente crê na palavra de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus. Somos crentes em Jesus Cristo. Aleluia. E cremos no milagres. Por isso que eu estou dizendo para você nessa madrugada, haverá milagres em tua vida. E aquela mulher, quando ela recebeu aquele filho, fortemente, ela disse, com uma gratidão tremenda, porque toda mãe que ama seu filho, ela sabe o valor de um filho, ela agradeceu o grande milagre a Deus. E você, tem gratidão pelo milagre que Deus tem feito? Porque para a filosofia não tem explicação milagre. Os filósofos já fez tantas coisas, mas não explica os milagres. A biologia não tem explicação. O estudo dos seres viventes não tem explicação. Para milagre, não tem psicologia nenhuma no mundo que tenha explicação para milagre. A antropologia também não tem explicação. Você sabe o que é a antropologia? É a ciência do homem no sentido mais lato, que engloba a origem, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural. Fisiologia, psicológico, características raciais, costumes e crença de um homem. Não tem também na antropologia que diga assim, olha, eu descobri o que é milagre, porque milagre é poder de Deus. Aleluia. Milagre é a graça de Deus. Milagre é aquilo que Deus faz quando o homem não pode fazer. Milagre é aquilo que todo ser humano diz assim, olha, as minhas forças acabaram, a gente já fez de tudo. Aí chega a mão de Deus. Isso é que é milagre. Eu me lembro que, não estou fugindo da mensagem, mas eu me lembro que no livro do São Lucas tem uma mensagem tremenda, é o filho de uma viúva de Naí. Esse jovem morre, e esse caixão é levado de uma cidade para outra cidade, porque Inaí não podia velar seus mortos. Não podia enterrar seus mortos. Que coisa tremenda, né? E me parece que aquele jovem ele tinha morrido de uma doença. Essa doença era muito infectosa. E talvez uma lepra, uma doença ruim, que não podia enterrar na cidade de jeito nenhum. Eles tinham também como um costume da cidade não enterrar seus mortos, porque achavam que eram maldição. E ali estava um grande cortejo. O cortejo que estava saindo ali de Jerusalém em direção a Naim, que era o cortejo de Jesus e seus discípulos. Jesus disse, olha, eu tenho que ir lá em Naim.
ninguém percebe a capacidade de Cristo na Bíblia. Ele disse, não, tem que... Os discípulos, Senhor, eu vou fazer o que aí, Naim? Não, eu vou lá na cidade de Naim. Eu quero ir lá na cidade de Naim. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês me acompanhem. Mas Deus vai ser glorificado lá em Naim. E vai o cortejo do ministério ali, os apóstolos e Jesus Cristo, o mestre. E também vinha outro cortejo da cidade de Naim. A mãe daquele jovem, que acabaram de perder, né? Com o cortejo ali, o sacerdote na frente andando. O sacerdote era pago para fazer aquele velório. O sacerdote ali, não estava nem aí o sacerdote, não estava, o sacerdote nem estava com remorso. E a mãe chorava. Oh, aleluia. Haverá um grande milagre na tua vida ainda nesta madrugada. Aleluia. Glória a Deus. E já vai ali aquele cortejo, o cortejo andando e indo saindo da cidade de Naim para enterrar aquele jovem e o outro cortejo vindo em direção àquele jovem. Oh, glória a Deus. E lá vem em direção a Jesus Cristo, os apóstolos, com o cortejo. E quando chega, Jesus se aproximando daquele cortejo de Naim, que era a direção que vinha saindo da cidade, Jesus para. Olha para o esquife, como a Bíblia diz, que é o caixão. Olha ali e não dá nenhuma palavra. Jesus fica olhando. Talvez as pessoas que iam passando com aquele velório, com aquele enterro ali, diziam assim, por que esse homem olha tanto para aqui? Por que ele olha para a gente? Ele não está vendo o sofrimento da mãe dessa criança, da mãe desse jovem? Ele não está vendo que ela está chorando, não está vendo as pessoas tristes? Por que ele olha tão sério? Porque ele olha como se não tivesse acontecido nada. Eu quero dizer uma coisa a você. Do jeito que Deus venceu a morte ali, através de Eliseu com aquela criança, Jesus, ele venceu a morte. A morte tem que obedecer a Jesus. Jesus é o único milagre verdadeiro na nossa vida. Aleluia. Aí ele olha, fica fixado ali os olhos naquele caixão. E de repente as pessoas passando e olhando e dizendo, o que é que esse homem quer aqui? E de repente o cortejo para. O sacerdote, aquele que ele gritava, por que vocês pararam? Eu não posso, eu tenho uma hora, eu tenho um horário, eu tenho que cumprir horário. Você não pode parar não. E Jesus ali, olhando para a mãe da criança, do jovem. Todo abismado, todo mundo abismado, queria saber o que aquele homem ia fazer. Só que ele tinha algo para fazer ali, tremendo. Os apóstolos olharam para Jesus. E eu acredito pela fé dos apóstolos, não, o mestre vai fazer alguma coisa, porque ele disse lá que ia sair de lá para vir para cá, tem alguma coisa para fazer. E o que chama atenção na Bíblia é que Jesus só ressuscitou 3 pessoas na Bíblia. Lázaro, que ele chamou o único de amigo, ressuscitou a filha de Jairo e esse jovem. Eu falei, por que Jesus só ressuscitou 3 pessoas? Porque era algo que ele queria chamar a atenção da glória de Deus na vida dessas pessoas. Aleluia. E o que acontece? Acontece uma coisa tremenda. Jesus para ali, olha para a mãe da criança e vê o sofrimento dela, porque Jesus enxergava lá dentro do coração dela. E eu creio que aquele coração dizia, perdi meu filho, meu único filho. E agora? Perdi tudo. E é duro para uma mãe perder um filho que o ajuda, perder um filho que está com ela, perder um filho que anda com ela, perder um filho que conversa com ela, que está lado a lado com ela. Ei, você que está me ouvindo agora, você não vai perder ninguém não. Haverá um grande milagre na sua vida. Se o médico falou lá no hospital, olha, vai morrer. Não vai morrer não, viu? Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que você vai receber um grande milagre na sua vida. Haverá um grande milagre nessa madrugada na sua vida. Creia, tão somente creia. Jesus para ali, aquele cortejo, os cortejos para, sacerdote aperreado ali porque queria fazer aquele velório. O sacerdote ali, permita a minha expressão, estava tão seco, não estava nem entendendo que o dono da vida estava ali. E Jesus Cristo estava ali, porque ele queria fazer o enterro, porque ele era pago para aquilo, mas não sabia nem que o dono da vida, aquele que iria ressurgir dos mortos, estava ali. Aquele que manda na morte, que manda no inferno, estava ali. Estava ali o homem que criou os céus, a terra e o mar, tudo que nele há. Para que desespero? Jesus olha ali, vê o desespero da mãe. Eu creio que a mãe olha para Jesus, e quando vê os discípulos, diz, rapaz, a gente já viu falar por alto aqui de um tal de Jesus, de um homem chamado Jesus. Será que é esse homem? E fica naquele será,
E de repente Jesus não pergunta nada a ela, vai em direção só ao coração dela, como se dissesse assim: o que quer que eu te faça? E aquele coração, né? Ressuscita meu filho. Não tem como trazer ele de volta, não. Jesus olha para o caixão, coloca a mão no peito do jovem, diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te e anda. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Levanta e anda. Aquela mesma hora, a multidão aqui, que tanta gente ali correu. Senão nunca vi um morto levantar e andar. Era gente correndo para um lado para o outro. Parecia que as pessoas estavam aumentando ali a síndrome do pânico. Porque foi tanta gente correr. Porque não é brincadeira não. Se você está em algum lugar que você levantou um defunto e começou a andar, as pessoas que não conhecem, não têm a fé em Deus, vai correr mesmo de medo. Mas ali não. Levantou aquele jovem. A mãe começa a abraçar e chorar. E dizer assim: não, hoje aconteceu um dos maiores milagres. Hoje o dono da morte, o dono da vida, ele trouxe meu filho de volta. Ei, você que está aí nessa madrugada, haverá um grande milagre na tua vida. Por que você chora? Por que você murmura? Por que você diz: eu estou nesse hospital com essa pessoa já faz 4 meses e os exames, os médicos dizem que não tem jeito? Haverá jeito para a sua vida. Ei, você que está aí agora e está dizendo assim: essa mensagem é para mim, está acontecendo isso na minha vida, é para você mesmo. Haverá um grande milagre na tua vida. Jamais Deus ia deixar você sem ouvir essa palavra. Você não vai se perder, não. Você não vai perder seu parente agora, não. Lembre-se que você não é peru para morrer em véspera, não. Você tem esse grande milagre na sua vida agora, porque o dono da vida, o dono da morte está aqui agora, Jesus Cristo de Nazaré. Assim como ele fez obra tremenda na vida da sunamita, ele também quer fazer obra tremenda sobre a sua vida. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é tremendo. Aleluia. E ele está aqui nessa madrugada para fazer tudo isso sobre a sua vida. Observe essa mulher equilibrada. Ela não era murmuradora, a sunamita. Ela passou um momento difícil. E dizendo ela lá: vai tudo bem, uma mulher rica em crise. Já pensou? A pessoa está acostumada a ver pessoas pobres em crise, mas rica em crise não. Porque a gente vê na Bíblia poucos ricos, né, passando crise. Mas a gente vê ali Jó, que era um homem temente a Deus. Um homem que tinha tudo. Mas ele passou também uma crise muito grande. Porque quando veio Satanás e disse: olha, Deus fala com ele e disse: olha, esse meu servo Jó, ele é temente, íntegro, me obedece, pessoa muito bacana. E Jó nem conhecia Deus como os hebreus conheciam, mas era temente só em ouvir falar. Tem pessoas que é assim, você fala de Deus para ele e vai assim: olha, eu não fumo, não bebo, não faço isso nem aquilo, falta o quê? Só me converter. Então aceita Cristo como teu Salvador. Tem pessoas que ele é muito temeroso a Deus, falta só alguém levar lá uma palavra e explicar alguma coisa para ele. Difícil, meu servo Jó. Também, né? O inimigo respondeu: também. Desce tudo a ele, desce riqueza, tudo a ele. Tira tudo o que tem para ver se ele não vai te deixar. Não vai dizer que você é debalde, não vai dizer que Deus é amaldiçoado. Eu não quero aqui me estender a contar a prova de Jó, mas é uma coisa tremenda. Não é só pobre que passa a crise, não. Rico também passa a crise. E Jó, por obediência a Deus, começou a passar suas crises ali. De repente Jó está no lugar de: olha, veio aí salteadores, que ladrões, levaram teus camelos e teus bois. Daqui a pouco, alguns segundos vinha: olha, veio aí algumas pessoas aí, tocaram fogo na tua casa aí, incendiaram tudo lá na tua fazenda e levaram as tuas ovelhas. Passava alguns minutos depois, outra mensagem: olha, veio aí alguns salteadores, ladrões, roubaram teus filhos e o mataram. Ele rasgou as vestes e disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Lembra da sunamita? Vai tudo bem. Jó também disse: o Senhor me deu,
o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aí a mulher de Jó, né? Que não tinha a visão da sunamita, tem mulher que tem uma visão material. Ela não quer o homem que vive, mas quer aquilo que ele possui. Quando Jó estava sem nada, ela disse: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó disse: não. O Senhor nos deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. E eu não quero aqui me estender muito, mas Jó passou as provas deles que ele tinha que passar. E até os amigos de Jó. 3 amigos que mais Jó tinha ali. Jó tinha aqueles amigos ali que ia para a casa dele quando ele estava bem de vida. Eu espero que eu nunca faça isso com o evangelista Robson e nem com o presbítero Emanuel, né? A gente vai na casa de Robson ali, a gente tem uma amizade tremenda. Parece que eu já conheço mais de 10 anos, né? Jantar ali, almoçar tudinho. Aí depois eu estiver lá na frente, lá, o meu amigo numa situação e eu virar as costas para ele. Jamais, não pode fazer isso. Então os amigos de Jó viraram as costas para Jó, porque Deus permitiu aquele ali passar aquela prova. Começava da palavra, né, que venha só palavra da terra, não palavra espiritual. E Jó passando aquela prova dele tremenda. Prova mais prova, prova mais prova. Ela, cada prova só vinha arrebentando. E Jó ali, ó, tranquilo, no lugar dele, porque ele sabia o Deus que ele servia. E se você pegar a Bíblia para ler, no Jó lá 40, 42 do capítulo, ele diz assim: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por quê? Quando ele fala isso, ele já está bem melhor da lepra que pegou, da doença que fez, das provas que passou, porque Deus deu tudo em dobro a Jó. Aleluia. Por isso que eu profetizo aqui para você: haverá um grande milagre na tua vida. Deus deu em dobro a Jó, família, filhos, gado, ovelhas, casa melhores, tudo. E ainda deixou com que aquela mulher ruim permanecesse na vida de Jó, para ela ver o Deus tremendo na vida de Jó. Ele não matou a mulher não. Deus deixou para que ela visse o milagre de Deus na vida de Jó. E viu Jó prosperar depois de toda a dificuldade, depois de todas as provações, porque Deus é tremendo. Então faça feito Jó, feito a sunamita, pessoas de fé, pessoas de coragem, pessoas que mesmo passando por um problema, não negou a Deus, não negou sua fé. A sunamita era uma mulher hospedeira, né? Ela hospedou Eliseu tudo. Tem pessoas que muitas vezes têm dinheiro, têm fama, têm posição, mas não hospeda ninguém não. Não, meu dinheiro eu não dou a ninguém, minha casa não serve para ninguém. Passa pela rua, tem até vergonha de dar uma esmola a um morador de rua. Mas assim, a vida ela é uma roda gigante. Ei, você que está me ouvindo aí, o Senhor pode estar por cima, mas amanhã pode estar por baixo. Então seja humilde. Aquilo que Deus lhe deu em dobro é para você abençoar outras pessoas que não têm. O que Deus lhe deu em dobro é para você abençoar aquilo, pessoas que não têm condições. Ajude. Não tenha vergonha de ajudar ninguém não. Porque a sunamita era uma mulher hospedeira. Jó também era uma pessoa hospedeira. Amém? Então faça feito a sunamita, faça feito o Jó. Quando você estiver passando as provações, não murmure, porque murmurador não recebe bênção de Deus. Só quem recebe bênção de Deus são pessoas que realmente passam pelas provações, passam pelos problemas, mas não negam a Jesus e nem murmuram. E eu quero profetizar para você agora, terminando essa mensagem, e dizendo a você só uma coisa. Dentro dessa mensagem que eu preguei hoje aqui, nessa madrugada, haverá um grande milagre de Deus em sua vida. Eu tenho uma netinha, ela se chama Sofia. E ela hoje está com 9 anos de idade. E ela tinha 5 anos de idade. Eu moro em uma casa que é um triplex. E essa netinha, ela veio na casa de baixo, né, na primeira casa térrea, pegar uma encomenda para a mãe dela, que a mãe dela o mandou, a minha filha Andresa. E quando ela pegou que subiu, ela não chegou a entregar
a encomenda, porque ela caiu de uma altura de quase 6 metros de altura. Eu só vi aquele baque, né? Eu não posso nem tentar imitar aqui um baque, mas eu vou fazer assim, ó, bum. E quando ela caiu, eu percebi, eu digo, caiu alguma coisa. Eu falei com a mulher disse, não, caiu ninguém não. Eu disse, não, caiu. Estou sentindo que caiu alguém. Aí quando eu fui lá, ela estava, numa linguagem popular, né? As pessoas falam, né? A gente tem que ir numa linguagem do Nordeste, estatalada no chão. Ela não desmaiou, mas ficou lá, do baque que levou lá. Não falava, não dizia nada e ficou lá. Ela não percebeu ainda que na queda que levou, ela tinha fraturado o maxilar, quebrado 2 dentes, né? E ela tinha alguns dentes de leite ainda, pela idade dela, quebrado. Não percebia que estava sanguentada, e eu também não fiz medo a ela. Eu sou uma pessoa que, como eu tenho aquela experiência de criar meus irmãos para depois ser pai, então eu tenho aquela paciência muito grande, aquela tranquilidade muito grande. Até Robson muitas vezes, pai, tu é muito tranquilo. E eu fui, peguei minha neta, abracei ela, todo melado de sangue no meu colo, no meu peito, abracei ela, e ela, aquele susto, ela percebeu que era, e eu perguntei, você tem condição de mover a perna? Ela moveu. Levantar o braço, ela levantou. Tudinho. Ela nem percebeu o baque que tinha levado. Daqui a pouco eu fui levando ela lá para cima, né, para a casa da mãe dela. E coloquei ela no sofá para ver se tinha quebrado alguma coisa. Porque a gente não pode nem pegar, mas é parente, a gente não quer deixar ele no chão e está estatalado, né, na linguagem popular. Do jeito que ela estava. Então, coloquei no sofá e disse assim, olha, mexa o pé. Ela mexeu o pé, a mão, tudinho. Tente levantar, ela levantou. Eu disse, então, dê um banho nela. E, para tirar esse sangue dela, troque de roupa e leve agora para o hospital. Porque a boca dela sangrava muito. Eu tentei colocar assim, alguma coisa ainda para tentar ali estancar aquele sangue. E eu vi os 2 dentinhos quebrados, né? Mas eu não percebi que tinha fraturado o maxilar. Quebrou o maxilar no meio mesmo. Negócio, a gente não via, né, mas sentia que a boquinha dela inchada, e levou para o hospital da restauração. Na época ela com plano de saúde, mas a mãe correu para a restauração porque eu disse emergência logo. E a pessoa está assim desesperada, correu logo ao hospital da restauração. Quando chego lá, faz os exames, tudo, fico logo internado. E o que é que acontece? Acontece que passamos no meados de 8 dias, vai fazer a cirurgia, porque fraturou o maxilar. Aí ela tinha febre, não podia operar, porque não pode operar ninguém com febre. Passaram os 15 dias, vai operar. Aí quando ia operar, não podia, porque ela estava gripada. Não pode operar, porque está gripada.